Uma investigação informal de um secretário de João Campos, prefeito do Recife, tem acirrado a base do presidente Lula em Pernambuco. Vamos chamar o Carlos Madeiro, o colunista do UOL, tem mais informações sobre que investigação é essa e por que está acirrando a base de Lula aí no Nordeste. Madeiro, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, meu querido Diego, Sacabota, todo mundo que está nos assistindo. Olha, essa investigação, ela aconteceu entre agosto e outubro do ano passado, segundo o secretário de Segurança Pública, que deu uma entrevista até na última segunda-feira contando os detalhes, era para investigar uma suposta denúncia de propina que estaria sendo paga a ele e ao irmão dele, né, o secretário Gustavo Monteiro, que é secretário de Articulação Política e Social e um dos homens fortes da gestão de João Campos, sendo que essa investigação aconteceu sem abertura de inquérito, sem uma divulgação pública, e a investigação contou até com a colocação de um rastreador em um dos carros que um dos dois usava. Não ficou claro qual dos dois seria, mas ele foi seguido por vários dias, né, por mais de um mês, inclusive, e foi criado um grupo de WhatsApp. Essa investigação foi feita comandada por 3 delegados e 7 agentes participando, e essas ações elas terminaram sem que se encontrasse nenhum ilícito, e segundo o secretário, por isso o caso foi arquivado. Segundo ele, não era necessário abrir um inquérito, porque isso seria algo que só se tivesse algum indício poderia fornecer nessa pré-investigação que ele fala, só que essa justificativa irritou, né, a base do João Campos, que deve concorrer, né, deve não, vai concorrer ao governo do Estado agora contra a governadora Raquel Lira, e ele fez uma postagem falando de perseguição, de espionagem, de uso da polícia para tentar intimidar adversários da governadora, que ontem até falou em entrevista rápida que ninguém estava acima da lei. Acontece que a briga ela causa um embaraço na base do Lula, porque Raquel Lira se elegeu pelo PSDB, mas foi para o PSD, que é um partido que em Pernambuco ele tem uma ligação com o presidente Lula, né? O chefe do PSD, o presidente do PSD, o André de Paula, é ministro da pesca, inclusive. Ou seja, a base de Lula, muitos que estão, inclusive o deputado estadual da base da governadora João Paulo, que é ex-prefeito do Recife, também é do PT, ele defende que Lula não tenha participação na eleição por conta de um palanque triplo. Ainda tem o Ivan Moraes, que é um candidato do PSOL, um pré-candidato que deve se candidatar e vai também apoiar o Lula. Ou seja, seriam 3 candidaturas. Só que o acirramento do clima, né, entre a base, as trocas de acusações entre os dois lados por conta desse episódio, acabou gerando um embaraço, porque você tem uma dificuldade de fazer agora qualquer tipo de posicionamento que vá para um lado ou vá para o outro. Porque o Lula tem uma tendência natural de apoiar o João Campos, né, PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas isso não está acertado. A própria base do PT tem divergência se Lula deveria ou não participar da eleição em Pernambuco, já que a Raquel Lira tem feito muitos acenos, muitos elogios ao presidente Lula, e um apoio dela é apontado também como muito importante para a reeleição do presidente Lula, já que na última eleição ela ficou em cima do muro entre Lula e Bolsonaro, terminou sendo eleita ali contra Marília Arraes, não declarando o seu voto no segundo turno da eleição. Certo. Continue aqui conosco. Ô, Josias, bom, a gente está vendo essa questão em Pernambuco, né? Disputas locais. A Raquel Lira e João Campos, PSD e o PSB, que em Pernambuco integram a base de Lula e no governo também, né? Ocupam ministérios com uma disputa local que deve ser animada, né? Havia já um prenúncio de que essa disputa será animada, né? E a governadora Raquel Lira, ela sente ali um calor, porque a popularidade do João Campos não é pequena, né? A administração dele na prefeitura de Recife é bem avaliada. Agora, a disputa precisa ter método, né? E nós estamos falando aqui de uma investigação feita de maneira informal pela Polícia Civil, submetida à governadora do estado, a Raquel Lira, contra o secretário da prefeitura, o secretário de Articulação Política e Social, um sujeito chamado Gustavo Monteiro. Ninguém está livre de uma investigação. Havendo suspeita, todo mundo deve ser investigado no Brasil. Agora, é preciso que as investigações tenham método, né? Não é razoável que, a partir de uma denúncia anônima, como ocorreu neste caso,
as autoridades estaduais simplesmente deflagrem uma investigação, coloquem a Polícia Civil no encalço de alguém sem notificar o Ministério Público, sem requisitar autorização judicial para colocar equipamento eletrônico para monitorar o investigado no automóvel e tal. Isso não é razoável, não é? Há um ordenamento jurídico no Brasil, há regras que precisam ser observadas em investigações desse gênero e, para complicar, os investigadores, muitas aspas nesses investigadores, eles concluíram que não havia fundamento na denúncia. Então, é uma lambança, de fato, precisa agora... A investigação policial tornou-se ela própria um caso de polícia. Então é preciso ver agora quem é que deflagrou essa investigação, por quê, qual foi a razão que levou os administradores do governo de Pernambuco a imaginar que poderiam fazer algo assim sem a participação do Ministério Público, sem a formalização da abertura de um inquérito. Então é uma lambança. E lambanças como essa, até para evitar a repetição, precisam ser apuradas. Então, agora, é preciso tratar esta investigação policial como um caso de polícia. E passivo, inclusive, quem deflagrou isso, não sabe se a governadora tem participação nisso ou não. Se tiver, ela que responda também. Agora, quem deflagrou esse tipo de coisa precisa responder. E se há denúncia que fique em pé contra a prefeitura de corrupção e tal, que se faça uma investigação adequada, com método e observando o devido processo legal. E você, Sakamoto? É interessante, antes de mais nada, parabéns pelo Madeiro pela apuração. Olha, isso aqui, a gente está entrando numa... Sabe aquela sensação de que você tem um Estado que está arapongando os cidadãos, as autoridades, em vários momentos? Durante o governo Jair Bolsonaro, a gente já teve aquelas informações. Primeiro, lá atrás, o governo Temer, compra de software espião, né? Toda aquela discussão do software Pegasus, etc. Se compra, não compra, etc. Ou alguns que foram, ia ser ou não adotado pela ABIN. Durante o governo Jair Bolsonaro, houve arapongagem, né, de autoridades, de pessoas, de jornalistas, utilizando a Agência Brasileira de Inteligência, usando software, inclusive, que mapeava, software ou ações que mapeava, através do celular, o deslocamento das pessoas. Uma coisa semelhante ao que aconteceu agora com o pessoal com os secretários lá em Recife. Né? Não estou falando que é o mesmo método, porque lá é uma coisa mais física, mais 1.0, né? Com tag que ajuda no rastreamento. Mas tem outras formas de invasão. Teve um monte de colega jornalista rastreado, teve político, teve tudo, né? Sobre a gestão do general Augusto Heleno, né? E sobre a gestão também na ABIN de Alexandre Ramagem, né? Ambos os dois hoje condenados por tentativa de golpe de Estado. O Heleno está preso por conta domiciliar por conta de Alzheimer. O Ramagem tentou e conseguiu. Desculpa, o Ramagem não está preso, o Ramagem está foragido nos Estados Unidos. Ele foi condenado, os dois foram condenados, o Ramagem e o Heleno, só que o Ramagem está foragido nos Estados Unidos, se pirulitou para lá para não ser preso. Então, o que acontece? Durante a gestão Bolsonaro na ABIN, rolou isso. Né? E aí a gente começou, e isso começou a fazer parte do dia a dia. Você foi rastreado, você foi grampeado, você foi isso, você foi aquilo. E aí agora a gente fica sabendo disso em Pernambuco, né? Esse tipo de acontecimento em Pernambuco, esse tipo de coisa em Pernambuco. A sensação que dá no final do dia é dessa banalização, né, de algo que é inadmissível. Essa espionagem, né, da vida privada sem autorização judicial, porque se a justiça, deixa claro, se você entra, faz um inquérito, chega na justiça, pede autorização, a justiça diz, ok, pode fazer, é que pode fazer, a Polícia Federal faz, mas faz com autorização, né? E só que acontece, aí você vai ver as justificativas dadas neste caso, não, era uma apuração preliminar, não existe isso! Não pode existir isso. Não pode, não que não exista, existe, mas não pode existir isso. A apuração preliminar é dar um Google na internet, meus amigos. Agora, quando você vai rastrear, garapungar alguém,
né? Você precisa de autorização da justiça. Você precisa Por quê? Porque a justiça precisa ver se há elementos mínimos para que seja garantido esse tipo de ação limítrofe. É uma ação limite essa, porque está mexendo com a liberdade das pessoas. Então, para que isso aconteça, você precisa de autorização judicial. A PF, repito, pede. Outras polícias pedem. Por que o governo do estado de Pernambuco não pediu? Porque era só inicial. Não tem essa. Então, o José já falou bastante sobre a questão dos dobramentos políticos no meio de tudo isso, mas esta questão, do ponto de vista da liberdade pessoal, da liberdade individual e de um Estado que fique vasculhando a vida das pessoas, coisa que acontecia também na gestão Jair Bolsonaro, né, que inclusive explodiu na gestão Jair Bolsonaro, e os seguidores não falam disso não. Cadê falar de que era uma ditadura aquilo na hora que o pessoal estava arapongando pessoas? Mas é diferente. Não, gente. Aquilo sim é um ato ditatorial e um ato de Estado autocrático, né? E a gente vê isso agora sendo banalizado em outros lugares. Que seja investigado quem deu a ordem, que sejam investigados os responsáveis, que seja punido em caso de desvio, exatamente para que não volte a acontecer. O Madeiro, como é que está a situação que o João Campos e a Raquel Lira, você até comentou, né, que a Raquel falou que as investigações têm que acontecer, mas não de qualquer maneira, né, o Madeiro? Na verdade, sobre esse caso, né, o Ministério Público já solicitou à Secretaria de Segurança de Defesa Social, como chama, né, Secretaria de Segurança Pública em Pernambuco, todos os elementos dessa investigação que levou à abertura desse procedimento e o que foi apurado de fato, né? Então, o Ministério Público já acionou o órgão competente para tentar entender o que aconteceu nessa investigação. O João Campos, né, ele gravou um vídeo e ele deixou claro que se tratava de uma perseguição política e um uso indevido da polícia. Inclusive, ele cita outro caso, que ficou famoso na eleição de 2024, da reeleição dele, quando ele foi investigado, né, a prefeitura, na verdade, foi investigada por um suposto esquema de desvio de finalidade em creches. Essa investigação foi arquivada. Ele falou que essa investigação foi reaberta num período eleitoral. O delegado disse que era importante, inclusive, por conta desse período eleitoral. Então, o João Campos lembrou esse caso para citar que não é a primeira vez que a Polícia Civil teria sido usada em Pernambuco. A Raquel disse que, e o secretário também, que receberam uma denúncia, até o delegado, que é o secretário, o Alessandro Carvalho, ele fala que recebeu um envelope no seu gabinete com as denúncias e repassou para a Polícia Civil investigar. A questão que acho que todo mundo pegou, inclusive na fala dos aliados do João Campos, é que se colocou 3 delegados numa apuração preliminar, 7 agentes num grupo, né, com ordens explícitas do chefe da diretoria de inteligência, com rastreador sendo usado, com investigação durando preliminar por 3 meses praticamente. Então, isso chamou a atenção como foram usados esforços nessa investigação. Então, o Ministério Público quer saber realmente, porque, na verdade, a gente ouvindo alguns especialistas, eu conversei até com um professor aqui da Universidade Federal, ele explica que é natural que quando você recebe uma denúncia, você faça uma pré-apuração. Só que esses procedimentos que foram feitos em Pernambuco, eles têm muito mais cara de investigação e não de investigação preliminar. Até o Sakamoto falou aí, dar um Google, é fazer realmente levantamentos mínimos para que a polícia não perca tempo abrindo um inquérito para um caso que seja fictício, né? Ou seja, tentou-se a exaustão de chegar a um caso desse e tudo isso vai ter que ser explicado agora ao Ministério Público de Pernambuco. Agora, Madeiro, eu fiquei com uma dúvida. O Ministério Público de Pernambuco está investigando a investigação ou está investigando a denúncia de irregularidade contra o secretário da Prefeitura? O Ministério Público se move por conta própria, de ofício, ou alguém pediu? Na verdade, ele fala na nota que houve uma notícia de fato, né, que leu as notícias, né? É aquele intermédio que ele faz dizendo que soube pela imprensa e ele solicitou detalhes da apuração. Ele não diz. Agora, pelo que a gente entende, né, pela própria Polícia Civil dizer que não encontrou ilícito, ele deixa claro que vai se investigar o procedimento, né? O que foi feito pela polícia para saber se houve legalidade ou não nos atos praticados pelos delegados e agentes. Então, a investigação do Ministério Público, a princípio, né, já que não há nenhuma indicação, indício que requereu uma abertura de inquérito, por exemplo, é do que foi feito pelos policiais para investigar o secretário do João Campos. Tá certo. Carlos Madeiro, obrigado, amigo, pela participação. Um abraço.
Um abraço, Josias, um abraço, Saca, valeu, Diego, até a próxima. Abraço, obrigado. Espionagem a gente está se acostumando a ver, né, Sakamoto? E o pior é que é o seguinte, na hora que a gente começa a normalizar determinadas coisas, a gente começa a abrir mão de certos princípios e valores que são inerentes a uma república e a uma democracia, né? E eu sei que muita gente fala, mas qual que mal tenho? Eu não tenho problema de mostrar para onde eu vou, para onde eu deixo de ir. Então, isso também já é sintoma de uma sociedade que acaba perdendo o valor da privacidade. As pessoas, na verdade, têm direito a ter a sua vida particular e privada sem ser arapongado, sem ser vasculhado, sem ser investigado, sem ser seguido por ninguém. Gente, isso é um comportamento, sim, que emula governos autoritários. Sabe? Isso não pode ser admitido em nenhuma hipótese, né? Mais do que... É óbvio que isso se insere numa disputa política ferrenha lá em Pernambuco, né? Mas não é possível que isso aconteça, né? A gente está vendo nos cinemas e nos festivais do mundo inteiro o agente secreto que mostra, inclusive, uma Pernambuco na década de 70, né, sobre a ditadura militar, né, inclusive com perseguição, com pessoas sendo seguidas, tudo. Gente, e olha que louco, né? Tipo, 50 anos depois da realidade exposta no filme, ela se repete, né? Ela se repete no meio de uma democracia. Então, pessoas perguntam por que é importante o cinema tratar daquele assunto, porque aquilo segue vivo. Aquilo segue vivo e para que seja eliminado, a gente precisa que as pessoas entendam o drama, o risco e o impacto disso para a vida das pessoas.